Certamente você já ouviu falar da palavra Trindade, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Então aqui nós temos a revelação da Trindade, mas desde Gênesis a Apocalipse, a Trindade ela é revelada. Porém, se você for ler a Bíblia, você não vai encontrar a palavra Trindade. Ela foi sistematizada pelos pais da igreja, Tertuliano, no século II, século III depois de Cristo. E então a sistematização não é a invenção de uma doutrina, mas é assim, tão somente sistematizar de uma maneira que possa ser entendida por todas as pessoas. Agora nós temos a doutrina do arrebatamento da igreja. Não é uma invenção sobre o arrebatamento, porque sempre esteve nas Sagradas Escrituras, somente que ela foi sistematizada no século XIX por John Nelson Darby. Século XVIII também houve um outro pregador que iniciou esse trabalho, e as pessoas que dizem essa é uma doutrina tardia, agora do século XIX, quer dizer que a igreja viveu 19 séculos sem que houvesse a revelação sobre isso. Veja, a escatologia ela tem uma revelação progressiva, e aí o argumento usado para combater a ideia do arrebatamento é que não é uma doutrina dos pais da igreja e nós precisamos zelar pela ortodoxia. A ortodoxia fala das coisas da doutrina primária, ou seja, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, ele veio em carne aqui na terra. Nós cremos que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Ele veio a essa terra, morreu sem pecado algum, ressuscitou ao terceiro dia, está junto do Pai e vem novamente para buscar a sua igreja. Doutrina ortodoxa, doutrina intocável. Porém, a escatologia ela é progressiva e foi feita mais tardiamente. Embora logo no começo lá nós temos o Efraim, o pseudo-Efraim, que ele já falava sobre o arrebatamento da igreja. Os pais da igreja eles eram da escola quiliástica, ou seja, eles criam no milênio. Após a vinda de Agostinho é que a teologia do milênio começou a ser deixada de lado, né? Não foi mais tratada sobre isso, nem mesmo quando teve a reforma no século XVI, não se foi tratado da escatologia. O próprio livro de Jeffrey, falando sobre a história da igreja, ele diz que tanto do reformador Calvino ou o próprio Lutero, eles não investiram tempo no livro de Apocalipse. Eles até não gostavam muito de Apocalipse e nada ou quase nada escreveram sobre isso, né? Então por isso foi mais tardio, não do século XVI, século XVIII e século XIX, que temos a sistematização de uma doutrina bíblica sobre o arrebatamento da igreja. Então isso precisa estar muito claro para nós, os reformadores, em especial os calvinistas, porque nós somos beneficiados com a reforma. E a reforma protestante tem aqueles 5 pontos da reforma: somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, só a Deus glória, somente a fé. Então isso nós concordamos, nós não rechaçamos isso. Agora os 5 pontos do calvinismo, aí é outra questão aí que tem a ver com o Calvino. Nós temos um teólogo de renome, um erudito, John Nelson Darby, que no século XIX sistematizou. Ele não inventou essa doutrina, ele sistematizou aquilo que não estava muito claro, porque desde os pais da igreja não havia uma clareza muito sobre esse assunto. Você pega os escritos dele, ora eles falavam de uma forma, ora eles davam a entender de forma diferente, então não havia uma clareza sobre esse assunto. E nós temos as pessoas, em especial alguns ditos reformadores, que eles olham para o livro de Apocalipse com uma visão preterista. E eu já olho para o livro de Apocalipse, corroborado com outros pastores, com uma visão futurista, baseado em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que diz:
Jesus falando para João: escreve as coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. A maioria dos eruditos concorda que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 a 95. Veja, Jerusalém foi atacada, foi tomada, foi destruído o templo no ano 70. Então não tem como os preteristas dizerem que Apocalipse, que foi escrito no ano 90, está falando de um assunto anterior do ano 70. Não se sustenta. Para mim, a escola que melhor explica, o que melhor está vinculado com as Sagradas Escrituras é a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Por isso eu quis fazer esse vídeo para fortalecer a ideia. Eu não combato pessoas, mas combato sim ideias, e defendo de maneira muito empolgada, muito acalorada essa visão pré-milenista, pré-tribulacionista, né, e do arrebatamento da igreja, que será um evento antes da grande tribulação. Não é uma invenção do homem, é uma doutrina que foi sistematizada no século XIX. Os preteristas, e pós-tribulacionistas, eles acabam rechaçando essa ideia e até de uma maneira não respeitosa, dizendo: John Nelson Darby foi influenciado por aquela menina Margaret MacDonald, que tinha 15 anos de idade e teve uma visão. Olha, se você for sincero e procurar de fato nos livros, você verá que essa menina, ela era uma pós-tribulacionista, ela não concordava com John Nelson Darby e nem ele com ela. Então houve essa falsa acusação sobre John Nelson Darby, sobre essa menina que teria influenciado, mas esse John Nelson Darby, ele é um erudito, um teólogo de respeito, que conseguiu sistematizar de uma maneira muito clara aquilo que por séculos então não se tinha essa sistematização. Assim como a doutrina da Trindade, ela não foi inventada, mas sistematizada, a doutrina do arrebatamento da mesma forma. Cremos que breve Jesus virá para buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus.